Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar dos seres mais evoluídos que renascem aqui na vida humana, que nós chamamos de serenão ou serenões. Inclusive o terceiro serenão que eu vou falar aqui é chocante. Mas antes, se você gosta de vídeos com experiências de quase morte, expansão da consciência e temas transcendentes, então eu peço que você, além de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo relevante com esses temas por aqui. E já entrando no tema de hoje, sobre os serenões identificados, se você não faz ideia do que são serenões, se é o primeiro vídeo que você está vendo no canal, o primeiro vídeo com o tema dos serenões, tanto aqui no card quanto na descrição, tem um link para um dos vídeos aqui do canal, onde eu dou uma introdução de mais de 40 minutos dando uma geral do que são esses serenões, do que são esses seres aí super evoluídos. Na verdade, os seres mais evoluídos que renascem. Então, entre todas as pessoas que estão aqui na vida humana, na matéria humana, como humanos, qual é o nível mais evoluído? É justamente isso que nós chamamos aí de serenão ou serenona, no caso de uma aparência feminina, tá? Mas sexo, o gênero, é totalmente irrelevante para eles, tá bem? Então, se você quer entender mais sobre os serenões, se possível, dá uma olhada nesse vídeo antes desse aqui. Só lembrando que estima-se que hajam entre 45 e 65 serenões aqui no planeta. Estejam ele com corpo físico ou sem corpo físico, né? Como apenas consciência extrafísica, ou como espírito, como apenas de corpo astral, o nome que você quiser dar. Então, somando todos, tanto os que têm um corpo físico quanto aqueles que não têm, fica mais ou menos em torno aí dessa quantidade, que é bem pouco. E eu não vou falar de todos, os serenões identificados são apenas alguns, e geralmente identificados por apelidos. O primeiro deles que eu vou comentar é justamente a serenona monja. Também tem um vídeo aqui no canal, onde eu relato uma experiência fora do corpo, onde o professor Valdo encontra pela primeira vez essa consciência extraordinária em uma de suas experiências fora do corpo. Então, quando a monja teve uma vida humana, que um corpo físico, ela morava na Espanha. Então, ela era espanhola e tinha como característica a assistência multidimensional, a assistência entre as várias dimensões. Sem contar que a assistência dela era também intercontinental e ela tinha um processo de abertura do orientalismo. Por alguma razão, ela estava envolvida com essa abertura oriental. Ela também era antibélica, ou seja, totalmente contrária às armas, ao processo militar, toda essa parte de guerra mesmo, ela totalmente contra, assim como os outros serenões já identificados. E essa consciência teve papel fundamental na criação da ciência que estuda a consciência, chamada de conscienciologia, e da ciência que estuda as experiências fora do corpo, chamada de projeciologia. Então ela tem um papel íntimo nessas ciências. Segundo serenão identificado, chamado de Qilin. Então o serenão, como o próprio nome já dá para perceber, é da China. Então ele tinha mais de 60 anos quando ele foi identificado lá no começo da década de 90. Aparentava ter mais de 60 anos. O que se sabe é que até em 1998 ele parecia estar na vida humana ainda. Provavelmente já deve ter descartado o corpo, já deve ser hoje uma consciência aí extrafísica. E o Qilin ele tinha olhos muito fortes. O professor Valdo falava que a característica maior dele era os olhos. Era um olhar muito forte, muito penetrante. E ele tem relação direta com a abertura cultural da China para todo o mundo. Mas veja, isso é falado desde a década de 90. Quando eu ouvi falar do Qilin, foi em 1997. E nessa época já se falava, esse Qilin ajuda a China, ajuda na expansão e na abertura da cultura chinesa para o mundo. Mas naquela época falava, China, quem que liga para a China? Veja bem, antes do ano 2000, ninguém falava da China. E olha só como é que está hoje. Realmente tem uma abertura total, tanto econômica, financeira e cultural também. Então ele está envolvido muito nesses processos chineses aí. Um terceiro serenão identificado é chamado de reurbanizador. Esse serenão, ele é o mais forte identificado entre todos eles. Mais forte no sentido de potência energética, de capacidade. E ele tem o nome de reurbanizador, porque assim, é uma teoria um pouco extensa que não cabe colocar aqui agora, mas ele é o líder da chamada reurbanização. O que é isso? Que esses serenões eles estão fazendo a limpeza das comunidades doentias fora do corpo.
ou seja, aquelas áreas chamadas de umbralina, os infernões que existem após a morte. Existem milhares deles, desse tipo de locais. E desde a década de 50, de 1950 para cá, esses serenões estão limpando, eles estão reurbanizando, estão melhorando essas áreas. E assim, tem várias implicações disso. E esse reurbanizador, ele é o líder desse processo. Agora, por que é tão chocante a questão dele? Porque além dele ser o mais potente de todos, ele vivia na Alemanha, quando ele estava num corpo físico, e ele tinha um corpo todo deformado de oligofrênico. Então é uma patologia extrema. Então as pessoas que viviam com ele não identificavam ele, de modo algum. Então era alguém totalmente doente, fisicamente falando. Mas o próprio professor Valdo comentava que fora do corpo você olhava ele estava ali todo deformado. Mas quando saía do corpo era um sol de energia, era muito potente. E por que então um ser dessa evolução, que também é contrário à guerra, que também tem todos os atributos dos outros de assistência e tudo mais, por que um ser desse, né, renasceu num corpo deformado? E a explicação que se encontrou, e até a mais plausível delas, é que ele fez isso como forma de lição, para mostrar que a consciência é superior a tudo, até um corpo deformado. Porque veja, não é que ele era o serenão superpoderoso fora do corpo e quando voltava para o corpo ele ficava idiota. Não, ele não virava idiota. Ele entrava num corpo deformado oligofrênico e mesmo que esse corpo totalmente alterado, ele continuava sendo a mesma consciência, com a mesma lucidez, com as mesmas capacidades. Por isso que a gente diz que ele mostrou que a consciência supera tudo, até um corpo nesse estado terrível. E além disso, se viu também que ele tem conexão com vários órgãos internacionais, que pelo visto ou inspirou a criar ou mantinha algum elo de conexão, como ONU, Unesco, Estado Europeu e assim por diante. E ele não vive mais na Alemanha, ele já é hoje uma consciência extrafísica, ele já descartou esse corpo que ele tinha deformado aqui na vida humana. Um outro serenão identificado foi apelidado de australino. O australino também ajudava nos processos de reurbanização, de assistência entre as dimensões, também era antibélico, totalmente contrário às armas. E assim, esse australino ele ajudava muito o processo aqui a parte do sul, Antártida, Malvinas, Cone Sul, Mercosul, tudo isso ele estava ali auxiliando. E olha só que interessante, ele também cooperava de forma ativa na expansão do idioma espanhol pelo mundo. Pois é. Em 1990, na época onde ele foi identificado, ele aparentava ter cerca de 40 anos de idade, sabe? Forte, vigoroso, com a pele tostada pelo sol. E não se tem muito mais notícias sobre ele. Até 1998 parecia que ele estava ainda na vida humana. Inclusive foi ele uma consciência que inspirou um curso da Conscienciologia chamado Prova da Imagística. Um outro serenão identificado, na verdade, um corpo feminino, então a serenona, ela foi apelidada de Rosa dos Ventos. E essa serenona, ela vive no Brasil. Isso mesmo, tem serenão aqui no Brasil. Ela vive perto da região de Natal, lá no Nordeste brasileiro. E o pouco que se sabe é que ela tem muito contato, trabalha muito com a questão da natureza. E, obviamente, tendo todas as características dos outros serenões, como a assistencialidade, dos domínios, os poderes, o antibelicismo e assim por diante. Foi identificado também um serenão que vive nos Estados Unidos, na região de Montauk Bay, e ele tem papel ativo no desarmamento. Inclusive, Montauk Bay parece ter muito a ver com essa questão de militar. Esse serenão tem muita relação com esses processos aí. E já foram identificados vários outros serenões. Tem o próprio serenão organizador, que eu já fiz um vídeo aqui onde o Robert Moore encontra ele. Então tem uma conversa muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Já foi identificado há muitos anos atrás também um serenão na China, que era criança, mas que hoje já deve estar aí saindo da adolescência, talvez entrando na idade adulta já. Já foi identificado serenões na África, tem também os serenos, enfim, tem vários serenões, um ou outro que já se identificou, que já se deu algum apelido por ter tido algum contato, mas a maioria deles ainda continua sendo muito obscuro para a maioria de nós. Agora sempre entra aquelas questões, mas espera aí, será que Chico Xavier foi serenão? Não, Chico Xavier não foi serenão. Todas as pessoas que estão na enciclopédia humana praticamente não foram serenões. Então o próprio Chico, se você avaliar a vida dele,
O Valdo, que conviveu muito com ele, até falava: perto dele não podia ter nenhum objeto cortante, faca, nada de cortante podia ter perto do Chico Xavier, porque ele já ficava perturbado, então tinha que tirar. Então isso não é serenão. O próprio Valdo Vieira foi serenão? Não, não foi serenão. O Valdo, durante a vida dele, passou por uma experiência de quase morte. Serenão não passa por EQM, serenão não sofre acidente, ele sabe tudo que vai acontecer. Então, só o fato do professor Valdo ter passado por uma EQM mostra que ele não tem nada de serenão, está longe de serenão. Ou, quando ele encontrou a monja, ele viu que aquele era um nível que ele estava muito distante daquilo. Ele mesmo relata isso. Então, assim, você vê que a pessoa não é. Agora, quando há processo de gurulatria, o que é gurulatria? É a pessoa ter o outro como um guru, como um líder, como um messias máximo, como sendo, sabe, uma postura de idólatra. Então, a pessoa que é um valdólatra, que acha que, né, que adora o Valdo, ele sempre vai achar subterfúgios para dizer que o Valdo era serenão. Ou se a pessoa era um chicólatra, né, então tem adoração pelo Chico Xavier, ela vai dizer que não, o Chico é o cara mais evoluído que já pisou na Terra. Então tem todos esses papos. Então lamento lhe informar também que todas as outras figuras religiosas, históricas, não foram serenões. Ah, mas e Jesus? Jesus foi serenão? Não foi serenão. Primeiro que teve muita manipulação na vida dele, manipulação histórica, de mudar o temperamento, de mudar uma série de condutas, para que Jesus fosse visto como sendo o ápice, como se fosse sendo praticamente um sinônimo de Deus. Então, mesmo toda essa manipulação, é difícil dizer o que realmente aconteceu. E mesmo que a história de Jesus Cristo fosse levada, sabe, à letra, só o fato dele ter, naquele episódio, na frente do templo, ter ficado irritado e sair quebrando tudo, isso mostra que ele não é uma serenidade operante como o serenão. Lembrando, o serenão, nada, ninguém, nenhuma condição consegue perturbá-lo. E o que ele teve ali foi um surto momentâneo, surto de raiva. As próprias provações do deserto, a figueira que ele queimou, quer dizer, matou uma árvore queimada, enfim. Se você avaliar a vida por inteira, com minúcia, sem paixão, de forma racional, você vê que ali não tem padrão de serenão. Infelizmente, adoraria dizer que não, é o mais evoluído da Terra, mas não, a gente percebe que não é bem assim. Buda, mesma coisa, um cara fora de série, mas Buda sentou ali para ter iluminação pelo sofrimento, ele não aguentava mais sofrer. Então essas figuras, por mais brilhantes, por mais impactantes que elas tenham sido na vida humana, ainda assim não foram serenões. São seres em evolução que um dia, como todos nós, ainda seremos um serenão também. Agora, entre todos os serenões identificados, será que você tem contato maior com algum ou com outro? Será que algum é familiar a você? Ou ao seu grupo familiar? E você, gostaria de encontrar um serenão fora do corpo? Porque veja, se você quiser algum dia encontrar um ser desse, é preciso ter algum propósito, como eu já disse aqui em alguns vídeos do canal. Você não precisa simplesmente querer encontrar e achar que só porque você pediu com força ou com fé que isso vai acontecer. As coisas não são bem assim. Então, se você quiser encontrar um serenão, quais perguntas você faria? Qual o proveito evolutivo que você teria dessa experiência? Tudo isso deve ser levado em consideração. Porque veja bem, sem um motivo maior, o serenão não vai perder tempo com você. Ele não vai aparecer só para dizer, ok, eu existo. Então, qual a razão de fazer esse vídeo aqui, até breve, citando alguns dos serenões já identificados? É justamente uma postura de anti-idolatria. Volto a dizer que os serenões não querem que você reze para eles, que você crie, sabe, qualquer forma de adoração a eles. Eles têm aversão a tudo isso. Então, eles não querem nem ser chamados, não tem nenhum nome que a gente pode dar para eles, tudo foi dado apelido. Entende? Então, assim, eles não estão nem aí se você acredita neles ou não, se você admite que eles existem ou não. Na concepção deles, eles fazem o melhor que eles podem para a evolução deles e dos outros. Sempre de forma assistencial, sabe? Sempre trazendo ali o que eles podem de modo mais construtivo para que as pessoas possam acelerar a evolução delas, ajudando pessoas doentes que precisam, inspirando ideias, inspirando as pessoas no que eles podem. Além da gente só ter apelidos, alguns mal sabem onde que vivia na vida humana, onde vive. A gente sabe muito pouco deles. E é porque eles querem que a gente saiba pouco deles. Se isso tivesse um endereço de algum deles, com certeza muita gente ia lá, sabe, querer pedir alguma coisa, sabe, ir querendo fazer fofoca, ir querer ver, sabe, de enxerido. Enfim, a natureza humana não é fácil. Então os serenões não estão interessados em
ideologia política, não estão interessados em religião, eles são universalistas, o mais fraterno que eles podem. E isso é um exemplo que vai na contramão da sociedade, que é justamente o contrário, que todo mundo quer que você seja idólatra, que você tenha uma religião, que você defenda uma bandeira, uma causa, e se possível que seja até militante daquilo que você esteja. Então, quando os seres evoluídos são completamente o oposto disso, é para se fazer pensar, é para ter um raciocínio diferente e ver o que a gente pode aprender com as consciências que de fato estão num nível já quase próximo de parar de renascer. Se você quer entender mais sobre os serenões, veja o vídeo introdutório e os relatos também que eu faço de pessoas que fora do corpo encontraram com esses serenões, para ver o desnível que há entre eles e as pessoas comuns. No que esses seres mais evoluídos podem contribuir para a sua evolução? E aí? Esses assuntos são fortes demais, radicais demais, diferentes demais? O que você pensa de tudo isso? Eu desejo a você as energias mais serenas, os entendimentos mais profundos e que a sua evolução seja cada dia mais acelerada. Forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima.